Você gosta de esportes? Então aqui é o seu lugar. Seja muito bem-vindo ao Estevão Júlio Esporte Clube, este que é um canal de YouTube para falar de futebol nacional, de futebol internacional e de outras modalidades também. Eu sou o Estevão Júlio, sou jornalista e é muito bom ter você aqui comigo em mais um vídeo deste canal. E a primeira coisa que eu peço para você fazer é para você já deixar seu like nesse vídeo, se inscrever neste canal, ativar as notificações para que sempre que tiver um vídeo novo por aqui, você receber a notificação e assistir e ficar bem informado do que tem acontecido no futebol brasileiro, no futebol internacional e em outros esportes, em outros eventos esportivos também. E no vídeo de hoje eu quero falar da classificação do Botafogo para a fase de grupos da Conmebol Libertadores. Tivemos duas partidas, na verdade, né, jogos de ida e volta entre Botafogo e Bragantino, e no agregado o Botafogo venceu por 3-2. Na primeira partida o Botafogo venceu no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, por 2-1, com dois gols ali do Júnior Santos, jogador que inclusive fez 8 dos 10 gols do Botafogo até agora na Libertadores da América e já é o jogador com mais gols pela história do Glorioso na história da competição. E nesta quarta-feira, no jogo de volta, empatou em 1-1 com Massa Bruta em Bragança Paulista, com um gol de Júnior Santos também. É o cara do Botafogo aí neste início de Libertadores, nessa pré-Libertadores. Botafogo que entrou na segunda fase, assim como o Bragantino, empatou o primeiro jogo na Bolívia com a Aurora em 1-1 e no Rio de Janeiro venceu por 6-0, o jogo aí com 4 gols do Júnior Santos. E agora na terceira fase, uma fase antes da fase de grupos, tivemos esse confronto entre equipes brasileiras, Botafogo e Bragantino, que chegaram a ficar em primeiro e segundo lugar no Brasileirão do ano passado, respectivamente, e a gente sabe como é que terminou esse campeonato. Então o Botafogo avança para a fase de grupos da Libertadores, provavelmente deve entrar num grupo bem complicado, né? Porque os times que vêm da pré-Libertadores para a fase de grupos geralmente caem nos potes mais complicados e o Botafogo pode enfrentar aí times mais difíceis na fase de grupo. Jogo que teve a arbitragem do Vilmar Roldan, árbitro do Paraguai, já conhecido no futebol sul-americano. E estou citando ele aqui porque o gol do Botafogo teve participação direta, digamos assim, do Vilmar Roldan, né, num lance aí que no Brasil provavelmente seria marcada falta, né, do Hugo, lateral esquerdo, e o Vilmar Rodan não marcou de maneira correta, porque o defensor do Bragantino valorizou o lance ali, né, e não foi falta, e o juiz corretamente deixou o lance seguir e o Hugo deu passe para o Júnior Santos na medida fazer o gol ali. Então, boa arbitragem do Vilmar Rodan, talvez uma arbitragem aí que os jogadores brasileiros não estão muito acostumados, né, que deixa o jogo correr um pouco mais, que não dá qualquer falta. Então foi boa ontem a arbitragem do Vilmar Roldan. Quero agora começar falando do jogo, né, fazer alguns comentários sobre o decorrer do jogo. Os primeiros 10 minutos de jogo entre Botafogo e Bragantino foi um jogo bem truncado, com chegadas mais fortes, né, das duas equipes. O Botafogo não conseguia sair jogando, né, se livrava da bola com muitos chutões, e o Bragantino, até por estar jogando em casa diante da sua torcida e precisando do resultado, começou a trabalhar melhor a bola, tocando a bola desde a sua defesa, virando o jogo, e conseguiu chegar duas vezes pelo seu lado esquerdo, pela direita do Botafogo, ali entre o Damian Soares e o Lucas Halter, e conseguiu chegar com perigo duas vezes já nos primeiros 10 minutos de jogo. E o Bragantino, com o decorrer do jogo, a partir dos 10 minutos ali até os 20 minutos, começou a trabalhar melhor essa bola, buscar o Elinho pela ponta direita, que era o desequilíbrio desse time na partida de volta aí da terceira fase da pré-Libertadores, sempre buscando o Elinho para jogada individual, em jogadas pela linha de fundo, em finalizações de fora da área. E o Botafogo, já que tinha a vantagem do 2-1, valorizava muito a questão do tempo, né? Administrava muito ali o tempo de jogo. O Gatito praticamente o tempo todo demorava a bater os tiros de meta. Os jogadores também
em cobranças de lateral também não tinham pressa, né, de bater o lateral, a verdade é essa. E o Botafogo só foi conseguir chegar pela primeira vez, conseguiu finalizar a primeira vez aos 17 minutos do primeiro tempo, quando o Marçal, o lateral esquerdo, cruza uma bola na área e o Danilo Barbosa finaliza de cabeça, mas sem grande perigo. Então, só quase aí com 20 minutos de jogo que o Botafogo conseguiu chegar na área do Bragantino. E foi nesse mesmo período que o Botafogo começou a ter um pouco mais a bola. Inclusive, foi um pedido do técnico interino, Fábio Matias, para o time ter mais calma, segurar a bola, trocar passes. E isso começou a acontecer. E o time buscava o tempo todo o Júnior Santos, né, que é o desequilíbrio do Botafogo nesse início de Libertadores. E ele conseguiu criar duas chances de perigo a partir disso. A partir do momento que o Botafogo colocou a bola no chão, que o time se acalmou. Até porque o Botafogo tinha vantagem do placar, né? Por mais que fosse pequeno, o Botafogo poderia ter, durante todo o jogo, administrado melhor essa vantagem. Mas aí, só quase chegando aos 20 minutos do primeiro tempo, que o time chegou de maneira mais efetiva à defesa, né? Ao gol do goleiro Cleiton do Bragantino. O Bragantino, no primeiro tempo, ainda teve uma bola na trave do Juninho Capixaba, após uma jogada individual do Elinho, que sofreu a falta. Ele mesmo cobrou essa falta na área e o lateral esquerdo do Bragantino desviou de cabeça e essa bola bateu na trave. O Botafogo chegou poucas vezes, né, no primeiro tempo no gol do Bragantino. O Eduardo também puxou um contra-ataque ali, que gerou um escanteio para o Botafogo, sem muito perigo. E já perto dos 40 minutos do primeiro tempo, o Tiquinho Soares, que ontem teve bem sumido do jogo, mas participou do gol do Botafogo, ele percebeu o goleiro Cleiton fora do gol e um pouquinho depois do meio de campo ali quase fez um golaço. Ele pegou a bola de primeira e a bola por pouco não entrou no gol do Bragantino, e seria um dos gols aí que certamente seriam falados por muito tempo. E o segundo tempo não começou legal para o Botafogo não, porque logo aos 5 minutos do segundo tempo, o Damian Soares, lateral direito, num cruzamento ali do Bragantino, um lançamento para o ataque, uma disputa de bola com o Thiago Borbas. Ele era o último homem e acabou puxando o atacante. Como o último homem, a regra determina que o jogador seja expulso, e foi o que aconteceu. Então o Botafogo jogou praticamente o segundo tempo inteiro com um homem a menos, o que fez o Bragantino buscar ainda mais o gol do Botafogo, a pressionar ainda mais. O Botafogo fez ali algumas mudanças para reajustar o time e buscava o contra-ataque, né? Inclusive chegou com muito perigo num lance do Savarino justamente no contra-ataque, porque o Bragantino começou a adiantar as suas linhas, o Botafogo se defendia como podia, o Bragantino inclusive gerou muitos lances, muitas finalizações, né, por conta também da superioridade numérica, né? Ficou o jogo 11 contra 10, mas aí o Bragantino até esse momento não conseguiu fazer um gol no Botafogo, e esse gol só veio bem depois, né? E o Bragantino aumentou a sua pressão por ter um homem a mais, tentou, mas quem fez um gol foi o Botafogo. Um gol muito interessante, porque o Gatito Fernandes bate um tiro de meta na direção do Tiquinho Soares, que de maneira proposital mesmo, ele desvia de cabeça essa bola para a lateral, e o Hugo vai disputar essa bola com o defensor do Bragantino, que tenta cavar a falta, né? Como eu falei no início desse vídeo, não foi falta. Ele fica livre com a bola ali e dá um passe na medida para o Júnior Santos fazer o gol do Botafogo aos 31 minutos do segundo tempo, né? Já numa fase quase que final do jogo ali. O Botafogo consegue respirar, consegue aumentar a sua vantagem, que nesse momento já era de 3-1. Então o Botafogo estava muito confortável ali nessa decisão com o Bragantino e conseguiu administrar por alguns minutos, né? Porque 10 minutos depois o Thalisson, que entrou no decorrer do jogo, fez uma linda jogada, deu um lindo drible no zagueiro do Botafogo, saiu na cara do Gatito e conseguiu empatar o jogo e trouxe aquela tensão para o ar de novo, né? O Botafogo, que ficou marcado pelo Brasileirão de 2023, por conta de tomar muitos gols no final do jogo, acabou perdendo o título. Então, se o Bragantino vira aquele jogo, no agregado ia ficar 3-3 e, consequentemente, a decisão iria para os pênaltis. E o juiz ainda deu 7 minutos de acréscimo, né? O Elinho perdeu um gol de cara também, depois de um cruzamento, ele cabeceou em cima do Gatito
Fernandes, e o Botafogo, no final das contas, o jogo terminou empatado 1-1. Botafogo classificado para a terceira fase de grupos, na verdade, da pré-Libertadores. E agora, quais são os próximos passos do Botafogo? Na próxima semana, já no dia 18, tem um sorteio aí dos grupos da Libertadores da América. Sorteio que vai acontecer na próxima segunda, 18 de março, 8 da noite, na sede da Conmebol, lá em Assunção, no Paraguai. E vai ter transmissão aí dos canais ESPN, então você já se prepare para assistir. É sempre um evento, né, o sorteio da fase de grupos da Libertadores. E a fase de grupos já propriamente dita vai começar no dia 3 de abril. Aí dependendo do grupo que o Botafogo cair, essa estreia pode ir para o dia 4 ou até para o dia 5 de abril também. Essas datas podem ser mudadas, né? Essa é uma data prevista para o início da Libertadores, mas isso pode ser alterado a qualquer momento. Então, é isso, gente. O que vocês acharam desse jogo entre Bragantino e Botafogo? O que acharam, né, de o Botafogo ter passado para a fase de grupos? E essa edição da Libertadores da América terá 3 dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Flamengo, Fluminense e Botafogo estarão presentes nesta edição da competição. E aí, o que você acha disso? Se inscreva no canal, deixe aí embaixo a sua opinião sobre esse jogo, sobre a classificação do Botafogo e até a próxima.